O tema geral do vídeo é linguística, mas o tema específico, ou seja, a playlist de hoje é sobre sociolinguística, que é uma das áreas da linguística, né? E sociolinguística, pelo próprio termo, pela própria palavra, já dá para deduzir que basicamente estuda, né, esta relação entre linguagem e sociedade. Linguagem e sociedade. Mas aqui no canal eu estou construindo uma playlist, né, sobre sociolinguística e estou seguindo o conteúdo de um livro, que foi um dos livros que a gente teve contato na graduação, na disciplina de sociolinguística que eu já cursei em 2022. Agora eu estou no quarto período de letras, né? Já passei essa disciplina, por isso que eu estou gravando os conteúdos. Me sinto minimamente confortável para gravar sobre. Então esse foi um dos livros sobre que estava na referência bibliográfica e eu resolvi adotar ele aqui no canal para criar esta playlist. Bom, então já gravei alguns vídeos sobre sociolinguística, seguindo a ordem do livro, né? E ultimamente eu tenho gravado sobre sociolinguística, fixação de um campo de estudos, como que isso começou, né? Então eu já gravei um vídeo lá informando que isso começou como campo de estudos mesmo em 1964, principalmente em 1966, com a publicação de um estudo, né, da Universidade da Califórnia de Los Angeles, em Los Angeles, a UCLA, UCLA. E também depois eu gravei um vídeo sobre com outros detalhes, né, citando os autores, qual que era a relação que a sociolinguística tinha nos primórdios ali, nesta época, com outras áreas, né? A gente aprendeu que a sociolinguística ela nasceu marcada por uma origem interdisciplinar, principalmente com os campos de antropologia, etnografia. Deixa eu ver se eu acho onde que ele menciona isso, né? Antropologia linguística, psicologia também, etnologia, psicologia e linguística. Qual que era o termo que ele tinha usado aqui? Enfim, eu não estou encontrando agora, mas isso foi assunto do vídeo anterior. O fato é que ela teve o seu início bastante marcado por essa característica interdisciplinar. E qual que é o assunto de hoje? Eu quero continuar, então, este texto sobre a fixação de um campo de estudos, mas já começando a abordar um autor específico e o que é que o livro traz sobre essa história dele, né? Lembrando que o campo de estudos ele foi fixado ali por volta de 1964, 66, né? Mas aqui ele traz uma data anterior, inclusive. Então, esse é o assunto de hoje. O que aconteceu em 1963? Em 1963, o Labov publica seu célebre trabalho sobre a comunidade da ilha de Martha's Vineyard, não sei se é assim que pronuncia, no litoral de Massachusetts, em que sublinha o papel decisivo dos fatores sociais na explicação da variação linguística, isto é, da diversidade linguística observada. Neste texto, o autor relaciona fatores como idade, sexo, ocupação, origem étnica e atitude ao comportamento linguístico. Manifesto nos vineyards, mais concretamente a pronúncia de determinados fones do inglês. Logo em 1964, Labov finaliza sua pesquisa sobre a estratificação social do inglês em Nova York, em que fixa um modelo de descrição e interpretação do fenômeno linguístico no contexto social das comunidades urbanas, conhecido como sociolinguística variacionista ou teoria da variação, de grande impacto na linguística contemporânea. Então aqui surge então uma vertente, né? Uma vertente da sociolinguística, que é a sociolinguística variacionista, ou teoria da variação, que tem a ver com o fenômeno linguístico no contexto social de comunidades urbanas, focado nisso. Então, com esse texto que a gente está fazendo a leitura aqui, já deu para compreender que Labov realmente foi uma figura talvez a mais importante, ou uma das mais importantes neste início da sociolinguística, e que ele trouxe essa questão de quanto que os fatores sociais explicam a variação linguística. Ele trouxe principalmente fatores como idade, sexo, ocupação, ou gênero, né? Origem étnica e atitude mesmo no comportamento linguístico. Assim, o rótulo sociolinguística, entre aspas, como foi possível observar, reuniu e agregou no seu início pesquisadores marcados pela formação acadêmica em diferentes campos do saber e marcados também pela preocupação com as implicações teóricas e práticas do fenômeno linguístico na sociedade norte-americana.
Surgem, assim, pesquisas voltadas para as minorias linguísticas, por exemplo, imigrantes porto-riquenhos, poloneses, italianos, lá naquela realidade americana em Nova York, e para a questão do insucesso escolar de crianças oriundas de grupos sociais desfavorecidos, como negros e imigrantes particularmente. Resumindo, ou seja, em suma, a realidade diversificada, tanto linguística como cultural dos Estados Unidos, torna-se um ponto de reflexão básico para um contingente significativo de estudiosos. A propósito, vale lembrar que também em 1964 houve um congresso em Bloomington, Indiana, em que linguistas e cientistas sociais debateram questões relativas às relações interdisciplinares ao campo da dialectologia social, à escolarização de crianças provenientes do meio social pobre e de origem estrangeira. 3 obras referenciais foram organizadas a partir dos trabalhos apresentados neste congresso: Ferguson, 1965, Direction in Sociolinguistics, Report on a Interdisciplinary Seminar. Liberson, 1966. Bom, o primeiro estudo ali de Ferguson, né, direções da na sociolinguística. Reportes, né, sobre a interdisciplinaridade, o seminário de interdisciplinaridade. E Liberson, de 1966, explorações sobre sociolinguística. E em 1964, do Shui, Dialeto Social e Aprendizado de Linguagem. Esse foi um outro estudo também. Bom, então o vídeo de hoje foi sobre isso, e hoje eu estou concluindo então a sociolinguística como a fixação de um campo de estudos, principalmente ali em 1964, com estudos publicados na UCLA, né, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Mas no vídeo de hoje eu tratei sobre a questão do Labov e os seus estudos no litoral de Massachusetts e também em Nova York, principalmente focado neste contexto social de comunidades urbanas. Então ali ele observou variações linguísticas que depois surge então uma vertente da sociolinguística, que é a sociolinguística variacionista, ou teoria da variação, uma das vertentes, né, que leva, ainda naquele momento, para Labov, fatores como idade, sexo, ocupação, origem étnica e atitude ao comportamento linguístico, esses fatores, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem eu vou abordar um outro tema, talvez eu tenha que fazer até 2 vídeos sobre ele, mas é a sociolinguística, objeto, conceitos e pressupostos, que é que o texto traz sobre isso, objeto de estudo, né? Quais que são, ou qual que é o objeto de estudo da sociolinguística, os seus conceitos e os seus pressupostos. Dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei aqui, o anterior, antes desse, né, que eu trouxe ainda sobre uma parte do texto, né, a fixação de um campo de estudos, principalmente tratando dessa questão interdisciplinar. Eu fico por aqui até terça-feira que vem, onde eu continuarei, então, a playlist de sociolinguística aqui no canal. Basicamente, essa relação entre linguagem e sociedade.